amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia Ramos. Professora Alessandra, para continuarmos aí o nosso nivelamento, falando agora sobre... Olha só, aula 14.1, qual é a temática, né? Nós vamos ver essa questão das variedades linguísticas, das funções da linguagem. A gente já começou na outra aula, né, Alessandra? Sim. A gente está só dando... É uma sequência, na verdade, se vocês analisarem, é uma sequência desse nivelamento, e aí é é como se fosse um linking, tá? Então, assistir essa aula, a outra você vai continuar, e aí não esqueçam, terceiro ano, não pode esquecer, aquele ano decisivo, é o ano das anotações. Todos os resumos façam, anotem, tudo é importante para os senhores. É isso aí. Então, de olho na tela, com a temática da aula 14.1. Os elementos da comunicação e funções da linguagem. Como sempre, nós temos um texto, tá? A gente tem aquele debate, tem a variação linguística e a sua classificação. O texto aqui, presta atenção, sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agagôs. Contaram-me que meus avós vieram de Loanda, com mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Então, nós temos aqui uma poesia, né? Sou Negro, de Solano Trindade. E aí dá para fazer uma leitura. Se vocês observarem a imagem, o que a gente consegue fazer uma leitura aqui? O que ele fala? O que essa imagem representa? Qual a importância, qual a ligação dela com o texto? Qual o significado ali do título? Eu tenho Sou Negro. O que nos traz a leitura? É sempre para iniciar a nossa aula fazer alguma reflexão. Vocês já perceberam isso, né? Então, qual a reflexão aqui do nosso texto? E aqui você vê uma plantação, né? Um canavial, né? A área que é cana-de-açúcar, né? Trouxeram os escravos, os negros para cá, foram escravizados, foram fazer a plantação, né? Para os senhores do engenho. Aí na aula de história, você tira a sua dúvida com o professor Beto e o professor Lorismar. Então, de conversa. No início do poema, quais palavras indicam explicitamente a presença de um eu poético em primeira pessoa? Olha bem, quem é o eu poético, né? Quem é voz, o eu? A voz, o eu lírico, né? A voz do poema, a voz da poesia. Isso, aí você olha aí, qual é a palavra que identifica essa primeira pessoa? Que seria a primeira pessoa? Qual é a primeira pessoa? Você vai ver. Eu, primeira pessoa, o pronome pessoal do caso reto. Então aí você vai identificando, né? Quais são as marcas que estão no texto que vai falando? Aí você vai observar o quê? As formas verbais, os pronomes utilizados. Aí eu tenho sou, é a primeira pessoa do singular. Meus avós, primeira pessoa também. Minha alma, vou... Olha lá. Aqui, deixa eu ver, pegando aqui a canetinha para vocês. A propriedade, perceberam? A propriedade, sou... meus, minha alma, minha, pronome contaram-me, meus, então ele está carregado aí. Tá certo? Pergunta respondida, né? Então aqui, ó, olha lá, sou negro, meus avós. Então aí, ó, comprovando para vocês, né, a presença da primeira pessoa, com o verbo na primeira pessoa, e com os pronomes usados no texto também, fazendo uso da primeira pessoa. Sobre o autor. Solano Trindade. Quem foi Solano Trindade? Olha aí a imagem. Quem escreveu, né? Foi um poeta brasileiro, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro
e do Partido Comunista. Morou e trabalhou, pessoal, em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e em Embu das Artes. Filho do sapateiro Manuel Abílio Trindade e de Emerenciana Maria de Jesus Trindade. Então, aqui um pouquinho, né, de Solano Trindade. Ficou curioso? Então, lá só pesquisar mais sobre a biografia. De Solano. Vamos Nivelamento, a nossa árvore de conhecimento, né, com a temática variação linguística. Tão falada variação linguística. Vocês conhecem, sabem o que é? Variação linguística, terceiro ano, é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. O que mais que a gente pode falar sobre essa variação linguística? O que vocês compreendem quando fala em variação linguística? Então, vamos conversar com a turminha, né? É importante ouvi-los, tá? A professora coloca e aí vocês debatam aí, né? Variação linguística, o que eu, João, entendo quando a professora fala em variação linguística? O que esse termo vem em mente? O que eu já trabalhei, o que eu conheço sobre? O que é variar? Linguística, né? Linguística tem a ver com o quê? Ó, aí você, variação. O que é variar? Vamos variar aqui. Todo dia a gente sofre o quê? Uma mudança. Já faz uma variação. Exatamente. Tá certo? E linguística? Linguística está voltado para quê? Ó, relacionado a quê? Muito bem, né? Acertaram. Essa questão a gente, numa aula anterior, a gente falou sobre linguagem, língua e fala. Que a fala é individual. Então, dentro da fala, a gente já vai percebendo alguns recursos linguísticos, marcas linguísticas do que? Regional, né? Essa diversidade, essa variação. Será que aí na sua comunidade, o seu colega tem a mesma fala que você? A fala assim, a maneira de se expressar é igual? Todo mundo fala da mesma maneira? Vejam aí, percebam. O meu jeito de falar é parecido com alguém daí que está próximo de você? Ou o meu? O nosso. Né? A professora Márcia tem uma forma de falar, um jeito. A professora Alessandra tem outro. E vocês? E o professor? A professora também aí, presencial. Tereza. Marinês, Rosane, Diniz. Olha só, o professor Diniz aí presente, João Batista, tá certo? Então você vai percebendo, tem umas marcas, olha só eu falando marcas. Ó, eu já falo marcas. Olha só, um puxa mais o S, outro vai puxar mais eu falo puxar, né, que vai estar marcado ali, né? O T, outro o R. Então, isso aí são marcas linguísticas. Aí eu vou dizer assim, ele fala diferente de mim. Ele fala errado. Não, o meu jeito de falar é o correto. O meu é o correto. Aprende comigo, o seu é errado. Não pode. Não pode, não deve. Então, vamos lá. Então, dando sequência aqui, olha só essa imagem de estudo, né? Rola! É nós. Demorou. Só? Então, aqui você vê que aqui são marcas linguísticas, né? Entre o quê? Qual é a moçadinha, né? Entre a juventude, entre os jovens, as pessoas da faixa etária. Isso aqui, ó, no caso assim, pode falar um rolê hoje? Demorou? Qual a outra? Vamos pro piseiro? Quais são as marcas que vocês falam? Quais são as palavras que são diferenciadas do outro? São inúmeras as palavras, né, pessoal? Então, vamos que vamos. Nível diatópico ou variação geográfica. Já ouviram falar? Sabem o que é? Porque às vezes você olha assim, meu Deus, o que será que é esse nível diatópico? É a variação regional. Exatamente, ele vai melhorando quando você lê variação geográfica. Está relacionada a quê? Está relacionada com o local em que é desenvolvida
tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de quê? Ali de regionalismo, tá? Por exemplo, português do Brasil, português de Portugal. Aí olha o que eu tenho ali, os exemplos: celular, Brasil, português de Portugal, lá como ele é chamado? Telemóvel. Telemóvel. Ônibus, Brasil. Em Portugal, autocarro. Trem, aqui no Brasil. Em Portugal, comboio. Então, nível já tópico, não esqueçam. Então, é regional. E trazendo aqui da região, né? Aqui no nosso estado, né? É bem extensa. E nós temos o seguinte, aqui eu falo macaxeira. Mas será que lá no Cone Sul... Mandioca. Será que é a mesma coisa? Ou macaxeira, outro, pode falar, aipim? colega mesmo daqui, né? Nossos parceiros, fala assim, aipim. Aipim. Mas por quê? Para o mesmo tempo, o mesmo produto. E essa diversidade, né? Essa variação de nome. Outro exemplo aqui para vocês, né? Essa frutinha, como que você conhece? Essa frutinha que essa menina toda linda, sorridente, ela está com o quê? Com uma tangerina. Não, Márcia, não é tangerina não, isso daí é mexerica. E a Alessandra conhece a... bergamota. Então vejam, para um item, quantos nomes eu posso... Ainda tem mais, né? Ainda tem. Ainda tem pocã, ainda tem várias. Vários mesmo. Então, vamos que vamos. Então, tá entendendo essa questão da variação linguística? Então, vamos lá. Agora vem o nível diafásico. Amado, diafásico, né? Aqui nós temos conforme a situação, né? São variações que ocorrem de acordo com o contexto ou a situação em que decorre o processo comunicativo. Olha aqui, nós temos uma tirinha. Ó, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. E aí o que ele fala? Poxa, fez você madrugar, coitado. O que dá para perceber aí? Qual a questão da fala dos dois, né? Ó, fez você madrugar. Coitado. Então, você percebe da situação, o processo comunicativo. Eu vou dizer que, eu não entendi nada, não houve comunicação? Claro que dá para entender o que o Chico Bento, né? Então, aqui você vê o primeiro, né? Ele, com certeza, ele mora no centro urbano. Presta atenção. Por que vamos dizer assim que ele mora no centro urbano? O meio onde vive, né? A pessoa tem um grau de escolaridade melhor não, né? Frequentou a escola, né? Vamos dizer assim. E conhece, né? Conhece. E teve acesso, na verdade ele teve acesso. E já aqui o meio é mais da simplicidade, né? Mais do campo. Tanto assim, ó. Poxa, fez você madrugar. Coitado. Tá bom? Vamos que vamos. Suave na nave. Tem algum professor que fala assim com vocês? Quem é que fala? Suave na nave. Vou deixar para vocês comentarem aí. Qual é o professor que fala suave na nave, terceiro ano? Vai ficar a interrogação. Continuando. Minha apresentação flopou. O que eu tenho aqui? Quando eu digo minha apresentação flopou, o que eu quero dizer? Eita, deu certo, deu errado, o que aconteceu? Suave na nave quer dizer o quê? Tá tranquilo, tá favorável, olha, tá favorável, né? Pode ficar despreocupado. Pra que essa preocupação? Pra que essa fumacinha na cabeça, amadinho? Não precisa, tá certo? Então tá suave na nave. Então é necessário você que conheça, né, essa expressão e saiba o que significa, o que isso quer naquele dizer. Momento, né? Aquela situação.
Vamos embora. Mais outro aqui, gênero textual, tirinha, né? Paquera, olha só. 1, 2, 3. 3 quadrinhos. O tema é paquera. Ai, ai, ai. Olha só o primeiro quadrinho. A moça fica toda encantada. O bonitão aí, ó. Quem é o bonitão da escola aí? Quem é o galanteador? Quem é o bonito da classe? Assim. Aí eu tenho assim, oi, tem problema de nós bater um papo? Pronto. Zoom. O que aconteceu com ela? Ai, Zoom, meu pai. sumiu. Olha só. Todo aquele encanto Foi por água abaixo. Exatamente, ó. Ela foi embora. Então a mulher fica assim, ó, boa, boa aparência, belo porte, né? Olha, eu acho que eu já tô falando já no antigo, né? Bem apresentado. Bem aparentado, né? Ó, já estamos conversando aqui com vocês sobre isso, né? E aí o amadinho... Não entendeu. Falou, ué, o que aconteceu? E houve? Eu falei, não, vamos embora. Agora o nível diacrônico está relacionado à questão de tempo, né? A variação histórica, com desenvolvimento, conforme vai passando. Você sabe que a nossa língua portuguesa, ela não fica parada, meu Deus. Ela vai evoluindo. Preste atenção, aqui nós temos... Tem uma imagem que dá para fazer uma análise. Exatamente, ó. E aqui você vê, e tá um pouco assim até estranho, como que a pessoa vai à praia toda de terno. E olha, né? o que o texto traz. Olha como ele fala. Veja se você entende. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Essa evolução é conforme, né? Você vê que o rapaz, ele é surfista, mas ele não está com o vocabulário apropriado, nem a roupa apropriada. Olha quem é o surfista, como é que fica, né? Opa, isso E aí o olhar dele, a expressão dele, já diz tudo. E na fala, olha só, piorou. Pegá-la-emos, olha só, colocando corretamente os pronomes. E essa questão da variação diacrônica, né, questão temporal, que é a variação histórica, você vai perceber também quando você encontrar em alguns livros, lá bem mais antigos, se você for fazer uma pesquisa na biblioteca, você vai encontrar algum anúncio, na verdade, né, ou propaganda escrita assim, ó, né, ó, usando na palavra, em vez de escrever farmácia, do jeito que está agora, antigamente farmácia era escrita com PH, tá certo? Quem não tem por aí algum amigo que é Felipe? Como assim Felipe? Né? Porque o PH, né, dá o som. Exatamente. Né, e eis a comprovação. Quando tá fala que a variação histórica ou diacrônica, ela ocorre com o desenvolvimento da história. Vai evoluindo, ela né? vai evoluindo. E aí você percebe ali. É a mudança. E algumas coisas já ficaram até em desuso, certo? Aqui nós temos, né, mostrando para vocês sobre essa questão da variação. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o que o menino responde? Olha só como ele responde. É importante que vocês percebam bem ali a escrita. Olha a escrita do menino. Não é verdade. Alguém se identificou, mas é claro, né? Não é verdade. Ele não vai dizer que é, né? Não é verdade, eu não escrevo assim. Quando você troca mensagem com seus colegas, com seus amigos. Isso, pessoal, né? pelo com WhatsApp. Familiares, você vai escrever assim, vamos lá. Tá bem? Ou você escreve? Você está bem? E o porquê? Entendeu? O porquê. Será que você vai escrever conforme, né? Porquê. Ou só isso aqui? E o VC. Né? Você. E por aí vai embora. Né? Ou você faz assim, eu já vi, dessa Exatamente. forma, ou só assim.
ou depois vai falar, você tá bem? Só coloca o C. Perceberam Você tá aí? bem? Então, você percebe essa questão, né? Não, é uma linguagem informal e você vai mudando. Não quer dizer que tá errado, tá certo? Vamos ver a próxima. Vou dar uma limpadinha aqui na tela para ficar melhor. E aqui na tirinha. Temos mais ainda. Está cheia de erros de grafia, pontuação e concordância. Mas é a carta mais linda que eu já ganhei na vida. Também te amo, filho. Ó, então, Que aqui. lindo, né? Ó, o pai, né? Ele já chega falando, erro de grafia, mas o importante, o que é importante aí? É neste a mensagem, né? Ó, está cheio de erro de grafia, pontuação e concordância. Poxa, a criança, se a gente for ficar podando a criança, o que vai? Vai acabar deixando a pessoa bloqueada. Não vai mais transmitir nenhum, fazer o bilhetinho. São os famosos traumas, né? E aí? O importante é o que ele está passando, né? A mensagem, a intenção que ele teve no momento, né? Mas é a carta mais linda que eu já ganhei. Também te amo, filho, né? E outra aqui para vocês. Olha bem aqui. Vejam se vocês conhecem. Conhece o termo abestalhado? Nossa, meu cachorro hoje está todo abestalhado. Utilizam? Falam? Já falaram? Conhecem? Aí eu tenho guri. Tira esse guri daqui que eu preciso limpar a casa. Tira esse garoto daqui. Esse menino, esse piá. Mano, e aí, mano? Beleza? Não sei se vocês utilizam. Oxente. Uai. Então, vocês são marcas, né? Que vem no nosso dia a dia, porque você morava em determinado estado, aí trocou e já traz, e vai enriquecendo, exatamente, né, o vocabulário, né, a fala, certinho? E vamos então. Aí nós temos aqui o nível diastrático. Sobre o que vai falar? Já falamos de outros níveis. Esse aqui fala de quê? Da variação social ou diastrática. Ela é percebida de que maneira? Segundo os grupos ou as classes, pessoal, sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um orador de rua. Um exemplo desse tipo de variação são os socioletos. Então, vejam bem, quando ele coloca ali uma conversa jurídica, ela é totalmente específica, existem palavras que somente eles conhecem, são termos técnicos. E aí você coloca então nesta mesma conversa um morador de rua. Será que a conversa vai fluir? O que vocês acham? Ela vai fluir? Vai ter o mesmo entendimento? Ou vai haver ali uma certa, ou até uma, acho que é total dificuldade no entendimento? Aí vocês vão observar a linguagem dos policiais, dos militares, a linguagem dos esquetistas, né, do seu grupo, a linguagem do profissional de academia é diferenciada, tá certo? A linguagem, como fala jurídica, né, dos advogados, dos professores, dos médicos, tudo aí tem assim algumas marcas, beleza? Então vamos ver aqui nessa vida moderna, nessa tirinha. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha, gente, a expressão, como que ele fica? O médico vai e fala para o paciente desta maneira. Olha como é que a pessoa... O que ele falou ali? Meu Deus, doutor. Ele fica arrasado. O que você já imagina? Vou morrer. E quanto tempo eu tenho de vida? Olha só. Não se preocupe. É só um furúnculo. Olha, para quê? Perceberam aí?
o médico, por ser médico, precisa compreender que o paciente, quando ele vai, ainda mais buscar um resultado, ele tem que usar aquela linguagem que atinja, que você não... Porque se você fala de acordo com o laudo, aí vai usar os termos técnicos, claramente você vai ficar assustado, não vai entender nada. Tem que simplificar, principalmente na hora que for fazer uma prescrição, né? Um receituário, aí tem que detalhado, simplifique a vida. Exato, vamos embora. Então vamos que vamos, nós temos aqui, né? Olha só, vamos praticar. Será que os amadinhos, olha só, prestar atenção. Eu acho que esse terceiro ano ama essa parte do vamos praticar. Bora lá, terceirão, força! Praticar, palavras jogadas fora quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar. E ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, pincha fora essa porcaria. Ou mandar embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi, menos na capital do estado. E por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas, como minha avó fala isso. Como minha avó fala isso. Então, vocês prestaram atenção aqui. Então, vamos... Pinchar. Bem, então temos aqui o seguinte, no texto, o verbo pinchar é um exemplo de... Letra A, é uma gíria. B, jargão. C, regionalismo. D, neologismo. Ou é uma linguagem popular. É um exemplo ali, né? Então, vamos lá. O verbo pinchar é um exemplo de que A, B, C, D ou E. Acertaram? Erraram? Aqui nós temos, né? O gabarito, letra C. Pinchar, no texto como ele está colocado ali. Então vamos conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre essa questão da variedade, né? Qual é a palavra que você já usou em algum contexto e que a pessoa, teve alguma na verdade ou não, que você falou e a pessoa... Ficou com cara assim de... Isso, aquela cara de reprovação. Já aconteceu com Essa vocês? Cara assim. Aquela assim... sabe nem falar. Sabe nem falar. Já aconteceu? Então, não pode, se não pode mais. Vamos lá, vamos dar um tempo para vocês. Vou lembrar aqui de algumas. Vocês, né? Caso lá você vai passear lá na casa dos seus avós... daquela tia, né, que gosta de contar causos, né? Até nas lendas também. Aí você começa a observar a maneira como ela vai fazer a sua narrativa. Isso. E aí, lembrando dos causos, eu lembrei da Carapanã. Carapanã. Vocês conhecem a Carapanã? Mosquito. Muriçoca. Pernilongo. Pernilongo, né? Perceberam? Então, olha, então, são as variações. Aí você já vai perceber a questão da variedade, né? Vários nomes para o mesmo, né? Para o mesmo ser, tá certo? Fora que tem o nome científico, né? O nome específico para a Carapanã. Ainda tem, é verdade, ainda tem. Então, observem, professora Márcia fala... Pernilongo, por exemplo, a professora Alessandra fala Carapanã. Nosso professor aí, como é que pronuncia? Ainda tem aquela brincadeira, fala assim, não, como é que você chama aquele mosquito? Aí Carapanã, aí o outro fala, não, ele não chama, eles vêm sozinhos. Aquela brincadeira sem graça, né? Mas que às vezes sempre utiliza. Como é que vocês conhecem? Muriçoca, Carapanã, Pernilongo. E vamos usar aqui também com vocês, né, para ter o conhecimento, né? Você vem, vai na casa faz de conta que o Carlos convidou vocês para participar de um churrasco. Ou melhor, que churrasco que nada, vamos fazer o quê? Uma galinhada, uma galinha caipira. Aí eu e a Alessandra, né, vamos lá, toda serelepe,
Comer a galinha, comer a galinhada. Comer a galinhada. Fazer, oh meu Deus do céu, chupa o pescocinho. Aí depois, já vou-me embora. Aí ele fala assim, Carapanã encheu, voou. O que você entende por Carapanã encheu e voou? O que aconteceu, hein, com essas carapanãs? Você Mas vai lá rapidinho. Qual é o sentido? O que quer dizer, né? O que está expressão? subentendido ali? As professoras chegaram Só educadamente e aí foram comer a galinha, a galinhada. Comemos, de repente, tchau, gente, até a próxima. Não ficou nem para conversar, ter aquele bate-papo. É porque tem um costume de dormir depois, né? Tem que ir embora, vamos para casa. Ficar na redinha lá descansando um pouquinho. Então, é essa expressão, Carapanã encheu, voou, quer dizer, só se alimentou, ó, e vazou. Olha, até o vazou aqui foi embora. Conhecem? Partiu. Conhece? Vazou. Vamos embora, vamos vazar, foram embora. Então, são termos que se utilizam. Tudo né? da variação, né? E ó, lembrando também que a gente vai fazer aqui, né, essa questão, né, do mapeamento linguístico, né? Das Isso, marcas, aguardem, tem muita surpresa aí pela frente. Comunidade, né? Da sua família. Vamos pegar outra, Alessandra, vamos falar mais lá, vamos resgatar lá eu lembro a memória. sempre do menino, guri, do piá, que mais? Do moleque, guri, piá, menino. Tem o banquinho também, o tamburete. O tamburete o teu também. Tamburete, o meu né? tamburete, eu usava bastante. Pega o tamburete. E se Vocês falar conhecem? Agora, algumas pessoas nem sabem. Não, veio lá da questão lá regional, né? Mais no Nordeste que é usado. Vamos mais aqui para... Vocês vão lembrando, amado, não é só a gente não. É importante que vocês, gente. Professora lembra aqui, vocês lembram aí também. Quais são as palavras? O que vocês conhecem de novo? O que é diferente? Mostrando para vocês. A gente não usou na outra aula o pão francês? Falo pão francês. Pão francês, pão de sal, o que mais? Pão aguado, cacetinho. Então, olha só, é isso aí que essa questão que retrata a variedade, a variação linguística. E da faixa etária, você vai falar da mesma forma que fala com o seu colega lá, com o seu avô ou com a sua avó? Isso, ele vai entender quando você chegar lá com os seus termos. E aí acolher todo aquele que chega, porque aquele que chega de uma outra região, ele traz contribuições para a turma. Exato. Assim como para a comunidade, para todos. Na verdade, não é só nas salas de aula, mas para a comunidade, para todo o espaço. E aí? Vai ter piseiro hoje à noite? O que isso quer dizer? Piseiro. Olha, eu entrei na sala de aula e a turma estava num piseiro só. Vai depender muito do contexto. Exatamente. A professora Márcia, ela vai a um piseiro. Esse piseiro quer dizer o quê? Pois é, e eu cheguei em salas de aula, falei, olha, essa sala aqui está um piseiro só. O que eu quero dizer? Mesma palavra, mesmo som, mas porém... só com significado diferente. O que você quer dizer com esse termo, Márcia? Olha só, se eu vou, a Márcia vai a um piseiro, agora que eu vou a uma festa, eu vou me divertir, né? Que piseiro é esse? Opa, que bagunça é essa? Que bagunça, que desordem. Que a cara tá desorganizado. E uma outra fala, a questão da esculhambação. Que esculhambação. Levei uma esculhambação do meu pai. Já ouviram, gente? Que esculhambação. Tem essa esculhambação, né? Olha, eu levei uma esculhambação. E aí eu chego e falo, olha, o meu guarda-roupa está esculhambado. Meu ventilador esculhambou. Mesma palavra, porém... com significado diferente, tá certo? Então, conseguem perceber? Então, o sentido é isso que você vai ter que prestar atenção. Não adianta você analisar a palavra solta, sozinha. Tem que analisar dentro de um contexto. É isso? Temos agora, aguardando vocês, contribuição. Né, para mais contribuições, eu vou ficar aqui, nós ficaremos no aguardo de vocês. Então, ficamos por aqui, daqui a pouco a gente retorna com a revisão sobre variação linguística. Até lá!